O primeiro indicador é a meta bem definida. Bem definida. Uma meta Se você smart. olha para as suas metas, dentro daquele mapa lá do diagnóstico que a gente colocou ontem. Ontem. Se você bota lá as suas metas e não especifica dessa maneira, elas não são metas, elas são só desejos. Sonhos. Então, quando você fala assim, minha meta de vida é viajar. O que é viajar? Você vai viajar aqui para Búzios ou vai viajar para um lugar específico? Então, esse é o primeiro indicador que você vai trabalhar. Defina a sua meta. O segundo indicador, aí a gente começa a ter uns sinais. A gente já trouxe aqui para facilitar a analogia com um sinal de trânsito. Então, você tem lá os indicadores luz vermelha, amarela e verde. E a gente vai passar por cada um deles. A segunda meta qual é? Receita e despesa. O que acontece? Se você tem a sua receita maior que a sua despesa, né? Sua receita maior que a sua despesa, você está bem. Você está bem. Então, você está numa posição confortável, eu diria uma luz verde. Acendeu, o indicador que acendeu foi verde, positivo. Verde. Você está no caminho, né? Você está no caminho. Se você tem a sua receita igual à sua despesa, eu diria que é um sinal amarelo, porque você tem que ficar muito atento a isso. Porque qualquer imprevisto ou algo que sai um pouquinho do seu controle, você é capaz de entrar numa situação de dívida ou de descontrole, o que é extremamente perigoso, né? Fora o seguinte, né? Quando você tem a despesa e a receita igual, significa que os seus projetos e os seus objetivos mais distantes estão sendo contemplados. Pois é porque nós estamos falando aqui em despesa, não em investimento. Não sobrou nada. Não sobrou nada para você investir, né? Nos seus projetos e no seu futuro. E se você tem a sua despesa maior que a sua receita, aí é luz vermelha. Aí a gente volta para a primeira live. Que nós estávamos falando de dívida, porque esse é o primeiro sinal que você pode estar entrando num ciclo que vai ficar endividado. E isso é preocupante. E aí você tem que olhar com uma lupa maior as suas despesas e procurar, de alguma forma, aumentar a sua receita para contrabalançar isso. Pelo menos temporariamente. Pelo menos isso, né? Pelo menos temporariamente. Então, essa é a segunda, a relação entre despesa e receita, seguindo esses critérios que a gente criou nessa analogia. O terceiro indicador é a sua relação de gastos essenciais e estilo de vida. Por quê? Porque gastos essenciais é a bandeirada do taxímetro, né? Sim. É o teu custo inicial. É o teu custo fixo. É como... não necessariamente ele é fixo, ele é a tua largada, né? É a tua largada. É aquele pensamento, poxa, não posso deixar de pagar essas contas ou contratar... Já parto desse valor todo mês. Todo mês. Meu mês é isso. São 2 moedas. Ok, 2 moedas. Então, se seu gasto é aquele e a sua receita está igual a esse gasto, você deve também ficar atento. Quando você tem os gastos essenciais iguais às receitas, você tem um indicador vermelho. Isso, você tem um indicador vermelho. Por quê? O gasto essencial, ele é difícil de cortar, né? É muito difícil de cortar. E, às vezes, você tem uma renda baixa. Esse aqui é o problema. Esse é o maior indicativo. É o maior indicativo. Você tem uma renda baixa e não consegue... ali, chega no final do mês e está pagando só as suas despesas essenciais. Então, a recomendação para isso é que você realmente aumente a sua fonte de receita. Exato. Busque alternativas para aumentar, já que você tem uma margem muito pequena para diminuir esses teus gastos essenciais. Agora, quando os seus gastos essenciais para viver, mais o seu estilo de vida é igual à sua receita, aí é uma luz amarela. Sim, amarela. Amarela por quê? Você está equilibrado, você paga tudo aquilo que é essencial para você e você, com essa, aspas, sobra, você está investindo no seu estilo de vida. Você está comprando um bom celular, você está comprando um carro, está vivendo, está saindo, passeando. Mas por que é amarelo? Porque, no fundo, está faltando uma coisa, que é investir para os seus projetos e seu futuro. Então, você tem que ficar alerta para não ficar até vivendo num estilo de vida que está acima do teu patamar para construir os seus sonhos do futuro. Isso é um ponto, é aqui que mora o grande perigo
para a maioria das pessoas na classe média. Pelo seguinte, quando a gente tem os gastos essenciais e os gastos de estilo de vida consumindo 100% da receita, a gente está vivendo acima do nosso padrão. Você não está investindo para o seu eu de amanhã. Exato. Todos os seus projetos, as coisas que você quer construir, elas vão ficar de lado. E isso, no longo prazo, não funciona, porque quando a gente não tem, a gente não consegue realizar nada, a gente entra naquele ciclo do rato, né? Isso. Que é você trabalha muito para poder gastar muito, e aí você tem que continuar trabalhando muito porque você tem muita conta para pagar. E aí você não consegue sair desse ciclo nunca. Você está numa situação de risco, de alerta, tem que ficar atento a isso. Agora, a luz verde desse processo é que é muito legal, porque é aquela formulazinha que a gente até citou ontem, se eu não me engano. Se a sua receita é igual ao seu investimento nos seus projetos presentes e futuros, mais suas proteções e mais o seu custo de vida essencial e a sua qualidade de vida também, aí você está bacana. Aí você está com a luz verde. Você está no caminho certo. Você está conseguindo equilibrar o seu custo de vida, você está conseguindo equilibrar os prazeres no dia a dia para ser sustentável. Dentro do seu padrão. Porque tem que ser divertido, né? Claro. O trajeto tem que ser divertido, não pode ser estressante, senão a gente abandona. O quarto indicador é um ponto interessante, que é o nível de investimento em relação às nossas necessidades e desejos. A gente tem 2 grupos de investimentos. A gente tem aqueles que são necessários e a gente tem aqueles que a gente deseja. Pois é. Quais são os necessários? Os necessários é reserva de emergência e aposentadoria. Por que eles são necessários? Porque você, em algum momento, vai ter uma emergência. E, em algum momento, certo, você vai querer diminuir o seu ritmo de trabalho e se aposentar. Então, são 2 realidades que podem, e graças a Deus, às vezes a emergência não ocorre, mas em algum momento da sua vida ela vai ocorrer. Então, construir uma reserva de emergência adequada, equilibrada, em função das suas despesas essenciais, e se o seu custo de vida como um todo e suas proteções é fundamental para te dar segurança para tomar as decisões corretas em relação ao investimento do seu futuro. E não ficar apagando incêndio. Afinal de contas, tem certas despesas que a gente não pode deixar para amanhã. Exemplo, estourou um cano na sua casa. Caramba, está jorrando água dentro. É uma despesa de emergência. Você tem que ter recurso imediato para resolver. Senão você vai ter um transtorno. Exatamente. Então, quando a gente está lá no indicador anterior, né, que a gente fala dos gastos essenciais do estilo de vida e o investimento, que é a luz verde, significa que o investimento aqui das necessidades, eles têm que estar equacionados ou encaminhados. Isso. Então, você não pode deixar de investir neles. Você tem que equilibrar ali para, pelo menos, você chegar na sua reserva de segurança e começar o investimento para que um dia você se aposente. E o investimento, o segundo grupo são os investimentos para os seus desejos. Sim, né? Os seus Porque projetos. Esses são aqueles que a gente quer viajar, trocar o carro, comprar alguma coisa mais cara. Isso, né? isso. Então, quando a gente quando consegue investir tanto para os nossos desejos quanto para as nossas necessidades, a gente está com o sinal verde. Isso. Você está caminhando para o equilíbrio, tanto no presente quanto no médio e longo prazo. Esse é um momento, assim, crucial e essencial. E se manter nisso é extremamente importante.